Começar um novo produto baseado em arquitetura de microserviços é um tiro no pé. Esse foi um dos comentários que eu recebi quando eu fiz a live com Rafael Ponte, discutindo vantagens e desafios, desvantagens de arquitetura de microserviços. Será mesmo que é um tiro no pé? Vamos voltar nesse assunto aqui. Mas antes de começar, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Alberto, junto com Maurício Anish e Rafael Ponte, eu mantenho o ecossistema Dev Mais Eficiente. É composto pelo nosso canal aqui no YouTube, que você encontra diversos conteúdos gratuitos, e também pelo nosso treinamento, a Jornada Dev Mais Eficiente. Então, vamos lá, né? Vamos tentar refletir, raciocinar sobre isso daqui. Eu deixei aqui já pronto pra gente, tipo um quadro aqui, né? No Excalibur aqui, né? Que eu acho que eu sei usar, mas ainda fico de vez em quando patinando. Começar com microserviços é um tiro no pé. Tem esse lado aqui, né? Começar com microserviços ou algum tipo de arquitetura distribuída pode te ajudar muito. Eu separei também aqui, né? 3 posts antigos, tem mais ou menos 10 anos. Obviamente que muita coisa foi escrita desde lá, mas aquelas discussões 10 anos atrás era o início do uso mais recorrente desse tipo de arquitetura, né? Não de arquitetura distribuída, porque a arquitetura distribuída, a gente está falando de um monte de coisa que tem por aí, né? Mas essa arquitetura distribuída com responsabilidades ainda mais bem definidas, granularidade mais fina, que em geral é o que você vai encontrar quando alguém fala, não necessariamente tem que ser assim, mas quando alguém fala que está utilizando a arquitetura de microserviços, você vai encontrar ali, né, serviços que tentam ter responsabilidades menores, obviamente super autônomos, que podem ser deployados de maneira independente e tudo mais. Então, separei aqui, né? Tem um texto antigo, antigo de 10 anos atrás, de Martin Fowler, né? Então, que ele advoga a favor de você começar pelo monolito, dizendo que as histórias que ele sabia de sistemas que tinham começado de maneira distribuída geralmente eram ruins, por aí vai. Do outro lado aqui, né, no mesmo blog de Martin Fowler, ele obviamente linka, né, como o cara, enfim, né, de fato entende que tem visões diferentes sobre o mesmo tópico. Então você tem um texto aqui de Stefan Chilkov, que também é um cara que, enfim, tem muita autoridade quando a gente fala desse tipo de arquitetura, dizendo que você não deveria começar por um monolito. Obviamente que o título, ele é bem resumido, né, cada um deles dá argumentos, inclusive falando sobre usar uma... No texto que fala sobre não começar com monolitos, dá a opinião dele quando você deve começar com monolitos. E no texto de Martin Fowler, ele não dá uma opinião dizendo quando você deve começar com microserviços, mas ele fala que você pode começar com arquitetura distribuída, com a granularidade um pouco mais grossa, tudo mais, a gente volta lá. E aqui você tem, né, um texto também de Sam Newman, outro cara ultra relevante, aí, né, que escreveu livros espetaculares sobre arquitetura distribuída baseado em microserviços, né? Tá aqui aparecendo o livro dele novo, inclusive eu deveria ler, né? Do Building Resilient Distributed Systems e tudo mais. E ele aqui falando, caramba, microserviços para projetos Greenfield, e ele comentando, né, que é importante você saber sobre o domínio, tem que tomar cuidado com o modelo de deployment. Ele conta que ele teve um cliente que eles atenderam que o próprio cliente, né, hosteava ali, era responsável por fornecer um ambiente de instalação de deployment do produto. E aí ele falava, caramba, imagina, eu tendo que deployar um produto baseado em microserviços num ambiente que eu não controlo. No ambiente que eu controlo já é difícil, imagina no que eu não controlo. Então ele sugere que para esse tipo de situação, de novo, né, são pessoas que elas não estão, por mais que elas advoguem por um lado ou outro, elas não estão cegas por um tipo de proposta de solução ou outra. E aí, né, eu vim com a ideia de gravar esse episódio porque no vídeo que eu gravei com o Rafael, onde eu falo que eu atualmente prefiro começar priorizando a arquitetura distribuída, enquanto o Rafael fala que prefere começar priorizando uma arquitetura monolítica, se fosse pensar na maioria dos casos, né? Não é que vai ser sempre assim, mas na maioria dos casos. E eu recebi um comentário lá que foi legal, que olha, começar com microserviços é um tiro no pé. Então, por que um tiro no pé? Então, se você pega os argumentos que existem por aí, você tem aqui, né? Deixa eu só... Se a gente pega os argumentos, você tem, né, aqui que é a complexidade na infraestrutura. Você tem, geralmente vai aparecer, né, que você tem que ter necessidade de equipe com mais conhecimento. Então você tem, né, esse daqui. Você tem um custo alto pela falta de conhecimento
no domínio. Então, né, imagina que você não conhece o domínio direito e você vai já querer distribuir. Isso pode te gerar ali, né, dívidas difíceis de você contornar, de você gerenciar e tudo mais. A falta de conhecimento no domínio, aqui você pode ter, né, dificuldade em estabelecer os limites de cada serviço, né, os boundaries que a galera fala ainda. Também é verdade, acho que esse é um risco mesmo. Você vai codar a parada e você não sabe qual que é o limite. Você pode acabar aqui, né, tendo o monolito distribuído, ou seja, a ideia é que os serviços possam ser deployados de maneira autônoma, mas, entretanto, contudo, você gera um acoplamento tão forte entre eles que para deployar um, você vai ter, né, problema, você vai ter que fazer alguma coisa com o outro. Você vai ter, né, esse daqui é um ponto até interessante, porque supostamente era para facilitar, né, o trabalho com times mais autônomos, que os times pudessem ser independentes, mas em geral você acaba também, né, tendo aqui um custo mais alto de comunicação, né? Então aqui alinhamento, quando você vai fazer alguma coisa, eu vou mexer nesse serviço e eu acabei não tendo eventualmente o desacoplamento necessário para mexer aqui sem mexer ali. Outra coisa que também acontece quando você começa a codar de maneira distribuída, né? Tem múltiplos serviços e tudo mais, é que você tem não apenas duplicação de código, que é comum em qualquer lugar, né? Mas você tem duplicação semântica. Ou seja, você tem serviços diferentes provendo o mesmo tipo de coisa. Isso acontece principalmente quando o ambiente fica mais complexo, né? Porque você não consegue ter a visibilidade, né? Imagina que você tem, né? Você está nesses lugares, tipo nessas empresas gigantes com milhares de microserviços e tudo mais. Por mais que elas tenham as suas os seus IDPs, que eles falam por aí, né? As suas plataformas internas de desenvolvimento que dão visibilidade sobre o serviço, sobre a semântica de cada serviço, sobre quais tipos de mensagens eles mandam, quais tipos de mensagens eles consomem, aí o motivo da existência de cada um. Enfim, né, você vai tentar encontrar diversos mecanismos aí, que nem utiliza aquela plataforma lá se eu não me engano, fez o Spotify que fez lá o Backstage, né? Eu não manjo muito dele, para você ter o catálogo de serviço, para você poder olhar tudo que existe e tal. E mesmo assim você sempre vai cair nesse risco, né, da duplicação semântica, que é serviços diferentes fazendo a mesma coisa aí, e aí fica, e você tem, né, os serviços que consumindo esses serviços diferentes, porque eles querem o mesmo tipo de operação, né, o mesmo tipo de semântica sendo realizada. E aí quando você vai fazer algum tipo de migração, você tem que também tomar cuidado com isso, né? Não, mas eu estou puxando os dados de cliente, eu quero saber perfil de cliente, eu estou puxando o serviço A, mas tem alguém puxando o perfil de cliente do serviço B. Agora eu mudei o jeito de calcular o perfil do cliente, tenho que mexer em múltiplos lugares. Então aqui, né, são todas coisas que eu já pensei e que eu enfim, né, você tem que tomar aqui, né, decisão de comunicação entre serviços. A gente vai se comunicar de maneira síncrona. Se for síncrona, qual é o protocolo padrão de comunicação aí e tudo mais. Então, acho que você tem várias coisas que você pode pensar, né? O fato, obviamente, de ser distribuído tem todos os problemas, né, que acontecem da rede, que a rede vai falhar e tudo mais. Tudo isso, a gente pode colocar, né? Mas esse tipo de coisa mais simples, quando eu falo mais simples, que é mais regularmente falado e tal. E eu entendo. Se você olha aqui, né, para esse texto de Martin Fowler, o link está na descrição, de 10 anos atrás, ele vai colocar, né, que quase todo microserviço de sucesso começou com um monolito que era muito grande e foi quebrado. Quase todos os casos que eu ouvi de um sistema que começou com um microserviço desde o início, acabou em sérios problemas e tal. E aí ele cita aqui, né, que você não vai precisar disso, né? O Yagni aqui, né? You aren't gonna need it, ou algo do gênero, beleza? Ele fala que pode ser difícil você desenhar, né, os contextos delimitados, saber, né? Enfim, né? Os subproblemas que você tem para resolver, né? E como que você vai construir tecnologia para endereçar aquele determinado subproblema. E ele cita aqui um approach que particularmente é o approach que eu mais gosto atualmente, que é, ele fala aqui, né, que já viu
um tipo de começo que você começa com alguns serviços de granularidade, se eu não me engano, mais grossas aqui, né? Que são maiores do que aqueles que você espera acabar. E aí depois você vai refinando. Então, particularmente, é o que eu mais gosto. Quando eu penso em microserviços, eu não penso no nível de responsabilidade de cada serviço. Porque isso é difícil, mesmo quando você tem muito domínio. Essa é a discussão se você for em qualquer empresa que, sei lá, que você considera uma Big Tech, né? Pouco importa se é do Brasil, se é fora do Brasil, você vai encontrar discussões recorrentes sobre até onde vai a responsabilidade desse novo serviço, qual que são os meus subdomínios aqui, né? E tudo mais, ainda mais quando você tem empresa de complexidade gigante, esse negócio de você ter um super domínio quebrado em alguns subdomínios, isso já vai por água abaixo, né? Você pega uma estrutura padrão, pensando em estrutura da empresa, muitas vezes você tem a entidade, que é a empresa, aí você tem as unidades de negócio, que de alguma maneira já é uma quebra de domínio, né? Porque você tem unidades de negócio que endereçam problemas diferentes. Aí depois você tem, dentro das unidades de negócio, muitas vezes você tem, né, as áreas de negócio daquela unidade, que de vez em quando é uma outra quebra do problema. Então, você tem, né, diferentes níveis de quebra aí, e que de alguma maneira isso vai se refletir, obviamente, né, na maneira que você está organizando seus serviços, se você pensa aí pela lei de Conway e tal. E numa complexidade dessa, dificilmente você vai conseguir fazer com que a organização dos seus serviços influencie diretamente a organização da entidade inteira. Pelo menos eu não vi isso acontecendo em escala super maior, né? A galera fala, né, de você for aplicar a lei de Conway inversa e tudo mais. Tá. Então, eu gosto muito desse approach. Eu poderia até deixar um quadradinho, né, aqui, mas eu vou pensar mais em arquitetura distribuída. Então, aqui, quando eu olho, por que eu gosto de começar, né, com a arquitetura distribuída, e aí depois eu olho para os detalhes, caso eu não tenha. Imagina que você tem todas as possibilidades. Aqui vamos pensar nessa discussão. Você tem a possibilidade de formar uma equipe com o conhecimento necessário para você fazer o que você quiser, beleza? Você consegue lidar, né, com a complexidade da infraestrutura. Não ficou menos complexa a infraestrutura, mas você tem a equipe que é necessária para lidar com aquela infraestrutura. Estou falando de coisas que a gente consegue lidar, né? Dificuldade de comunicação, tudo isso a gente vai ser a mesma coisa. Principalmente quando você tem mais gente, piora, obviamente. Então, o que eu mais gosto quando eu penso em começar, né, com a arquitetura distribuída, é o oposto disso daqui, né? De dificuldade de estabelecer os limites de cada serviço e tudo mais. Eu acho que o fato de você ter serviços diferentes facilita você estabelecer os limites do seu código aqui. Então, assim, eu concordo com tudo que está aqui. A complexidade da infraestrutura aumenta, a necessidade de mais conhecimento é verdade. Você pode ter, né? Esse daqui a gente já fala, você pode ter um custo alto pela falta de domínio aí do que você vai construir. Isso daqui, né, pode fazer você cair no monolito distribuído. Você vai ter um custo mais alto de comunicação se você tiver, né, ali, eventualmente você, por melhor que suas equipes sejam, você vai precisar falar, né, ter algum jeito de estabelecer um canal de comunicação que todo mundo tenha visibilidade sobre o serviço, ou que possa buscar visibilidade sobre os serviços. Eventualmente você pode ter duplicação semântica, ou se der muito certo, você ficar gigante, você vai ter. Mas eu gosto muito, na minha experiência, fez muita diferença estabelecer o limite do código, mesmo que a gente erre no limite. Então, eu já tive experiência, obviamente eu não coletei tantas experiências como um cara que trabalha numa consultoria fazendo isso o tempo inteiro, mas eu já experimentei começar baseado na arquitetura distribuída com granularidade mais grossa, né? A granularidade super fina até hoje, nesse exato momento, vendo várias vezes isso, me gera certas dúvidas sobre o real benefício. Eu já experimentei fazer tudo de maneira monolítica, sem divisão de módulos e tudo mais. Já olhei, né? Já vi ali com essa parte de você ter os módulos, de você ser um monolito, mas com módulos supostamente independentes. E já experimentei, ainda vou falar mais sobre esse aqui no outro vídeo, você fazer um monolito normal, tentar pensar em módulos, e dentro do monolito fazer a comunicação entre módulos. Por exemplo, você via um protocolo de rede, via um protocolo que funciona sobre a rede, tipo HTTP, para você tentar, né, de alguma maneira, e aí você tem um combinado forte que um módulo não reutiliza nenhuma classe do outro lugar.
Então, você vai consumir um serviço, aquele serviço, né? Você tem lá uma classe que define uma request, uma classe que define a response. Eu poderia reaproveitar, né? Por exemplo, a classe que define a response da saída de um endpoint seria a classe que define aqui, né? Você poderia reaproveitar para pegar quando você fizer a chamada HTTP, reaproveitar para utilizar a mesma classe para pegar a mesma resposta, porque afinal de contas você está dentro da mesma base de código que você pode reaproveitar código, beleza? Mas o problema para mim aqui, né, é a vantagem, o problema, né? Se torna vantagem estabelecer os limites, né? E eu acho que quando você começa distribuído, é mais fácil não reaproveitar código que só é igual por uma eu nem sei como escreve coincidência aqui. Então isso é muito comum. Essas duas classes são parecidas, eu vou reaproveitar porque nesse momento elas têm exatamente os mesmos atributos, pensando na linguagem orientada a objetos, mas pensa num payload que você definiu com qualquer tipo de estrutura que você queira. Ou num response ali, né, numa resposta que você, né, espera chegar de um esquema de um determinado payload que vai ser retornado e tal. Eu vou reaproveitar esse contrato aqui, porque nesse momento ele é igual. E aí você reaproveita, mas é uma coincidência. Semanticamente são coisas diferentes, mas operacionalmente falando, taticamente falando, aí naquele momento as coisas. E isso vale para mim, para diversas partes do código. Então, quando eu deixo o código todo junto de partida, a minha experiência, a minha observação, né? Aqui eu posso até também, eu não achei muitos estudos falando sobre esses trade-offs, de fato fazendo engenharia de software empírica ali, né? Analisando com múltiplas equipes diferentes e tal, preciso investigar mais. Mas a minha observação me diz que deixar tudo junto no médio e longo prazo, ali, né, bastou dar um pouco certo, você já vai começar a ver código sendo reaproveitado quando não deveria, né? Você pegando atalhos dentro da base de código, flexibilizando as regras e tudo mais, porque simplesmente é mais fácil de fazer. Então, eu pesei tudo e mesmo sabendo que tem mais complexidade na infraestrutura, tem mais necessidade de equipe, eventualmente vai ter mais dificuldade, né, de estabelecer a comunicação. Apesar de quando você tem um sistema monolítico gigante, dividido em módulos, na minha opinião, a comunicação. Esses problemas aqui todos tendem para mim a acontecer quando fica grande o que você está produzindo. Ficou gigante, o código cresceu muito, você vai ter a complexidade, vai vir, independente do estilo arquitetural que você tenha pensado aí, né, para organizar as bases de código como um todo. Mas no fim, eu gosto muito desse daqui, né? E se eu puder escolher, começo com granularidade mais grossa, como o próprio Martin Fowler fala ali. Então, o meu argumento geralmente é esse. Eu acho mais fácil quando você tem bases de código separadas, estabelecer, conseguir, né, que os playbooks que você defina sejam mais facilmente seguidos ali. Isso para mim gera grande valor quando eu penso no tempo do produto, né? Com o produto tendo cada vez mais sucesso. Mas e se não tiver sucesso? Quer dizer que você investiu isso no início e não deu certo? Tá bom, eu acho ok pra mim. Ainda mais, de novo, se eu tenho as pessoas ali, né? Se eu tenho a possibilidade de fazer, porque se as pessoas sabem fazer, essa complexidade que existe para aquela pessoa que sabe fazer aquilo, já está mais dominada. Então, lembra que existe a complexidade que é inerente do que você vai fazer. Então, sim, a complexidade inerente para você ter uma infraestrutura que suporta uma arquitetura distribuída, ela é maior de partida do que a complexidade para você ter, né, simplesmente um software que é um serviço só. Basicamente, se você for pensar que cada imagem que você vai subir no Docker, por exemplo, cada servidor que você vai ter é um ponto de complexidade, você já vai ter mais complexidade. Se cada banco de dados, se cada serviço vai acessar, pode considerar como complexidade, você vai ter mais um ponto de complexidade. O seu script que vai fazer o deployment provavelmente vai ter mais passos do que o outro script. Se cada passo for considerado um ponto de complexidade, você vai ter scripts mais complexos. Então, a complexidade inerente, ela é maior. Mas a complexidade que é percebida não necessariamente é maior, porque se a pessoa sabe fazer isso, ela domina fazer isso, ela vai conseguir lidar com esse tipo de situação de maneira mais tranquila. Beleza? Agora, eu acho que tem essa parte aqui, que merece uma atenção um pouco maior, que é
o custo pela falta de conhecimento no domínio. Então, de novo, né? Quando eu olho para dificuldade em estabelecer os limites de cada serviço, o que é pior? Eu ter dificuldade de estabelecer o limite de cada serviço e ter a consequência disso? Ou ter essa mesma dificuldade dentro de um ambiente monolítico e cada um começar a mexer mais facilmente? Eu gosto de colocar dificuldade, no bom sentido, nas decisões de código que devem ser tomadas. Eu quero que a pessoa tenha um ambiente que tente de novo, nada é garantido, mas que tente forçá-la a refletir mais sobre o que ela precisa fazer. Beleza? Então, o que é colocado como desvantagem de uma arquitetura distribuída, para mim, pode ser vantagem. Para mim, pode ser vantagem. Mas, aqui, decisão de comunicação, que isso eu quero que você pense. Eu não quero que você faça uma chamada de método e já esteja. E aqui minha opinião mudou, beleza? Eu lembro de já ter dado aula de arquitetura quando eu dava aula lá na Kaelon lá atrás, que eu usava essa mesma narrativa para dizer, tá vendo como é mais difícil começar assim? Vai ser mais lento, obviamente, né? Começar com tiro no pé, ele é mais lento. Alguém pode falar, não, mas você pode utilizar estratégias de cache, não sei o que, comunicação assíncrona. Não, você pode. Justamente porque se você não utilizar, ele fica mais lento do que você fazer uma chamada local, é óbvio. Então, ele vai ser mais lento de partida. Obviamente, essa lentidão pode não ser um problema. Ser mais lento, lembrando aqui, né, da separação entre medição e avaliação. Ser mais lento não quer dizer que é ruim, quer dizer só que é mais lento. Ruim ou bom é uma avaliação e você precisa de contexto para fazer isso. Mas voltando aqui, quando foi que eu decidi começar com a arquitetura distribuída? Realmente quando eu tinha bastante conhecimento do domínio. Então, o domínio de negócio que eu tenho mais conhecimento é a educação. Se você me pedir para pensar numa plataforma de educação, eu já pensei nisso antes, né? Se você me pedir para pensar numa plataforma de educação, nesse exato momento, eu consigo te dizer subproblemas que você vai ter que ter de partida. Assim, de partida. Obviamente que você vai me contar mais sobre os seus desejos e eu vou ter um pensamento ainda mais refinado. Mas eu consigo pensar que você vai ter que refletir sobre mecanismos de feedback. Então, como que você quer oferecer feedback para a pessoa que vai estudar? E talvez isso aí seja um problema por si só. Você vai ter que oferecer mecanismos, né, de entrega de conteúdo. Então, eu posso querer entregar conteúdos através de cursos completos. Eu posso querer entregar conteúdos através de sessões mais específicas ali, né? Que a pessoa, imagina que a pessoa é mais sênior e ela, como é uma pessoa com mais senioridade, ela busca menos um conteúdo em caixa, ela busca mais pegar parte de um conteúdo que ela entende que é um gap que ela tem naquele momento. Você vai ter que refletir. A gente vai ter que refletir sobre isso. Eventualmente, quando a gente pensa em feedback, ali, né, em avaliações, talvez valha a pena você ter um domínio, uma área específica para pensar em como você vai fornecer avaliações ali para a pessoa, né? Então você tem talvez feedbacks que é mais loop, um tipo de loop mais humano, como é que você coloca peer-to-peer, como é que você pensa em mecanismos de pessoas oferecerem feedback para outras, mecanismos delas conseguirem, né, se auto-monitorar e tudo mais. Você vai ter esse tipo de... Você pode ter, né, dentro da plataforma, não só de educação, mas de qualquer coisa, algum tipo de subdomínio que é focado em pensar como manter as pessoas motivadas. De novo, eu não gosto não é como manter motivada no sentido, na minha opinião, mais superficial, que é, né, eu preciso engajar a pessoa para estudar. Não, ela tem que estudar porque ela tem que entender que estudar é importante, vamos supor. Mas, se você olha para a psicologia da motivação, tem ali, né, trabalhos como se você estabelecer deadlines para concluir alguma coisa, se esse deadline for público, se você aumentar, né, as formas de reconhecimento de quem está estudando, talvez tudo isso junte para que a pessoa sinta que vale ainda mais a pena ela fazer aquele estudo e você consegue dar esse combustível ali para ela, né? Então não seria gamificar por gamificar, mas seria utilizar o que já foi estudado para você tentar, né, colocar mais combustível para a pessoa. Então, assim, é um domínio que eu conheço. Eu conseguiria começar com serviços com granularidade mais grossa e se ficar gigantão, a gente pode pensar mais. Isso é uma coisa. Mas eu vou dar um outro exemplo que nesse exato momento, né, eu estou construindo uma plataforma extra para o dev mais eficiente, para gerar mais valor para quem estuda com a gente, né, independente do produto que a pessoa tenha comprado e tal. E lá dentro tem toda essa parte, né, de, pô, eu quero que as pessoas possam ser contratadas, eu quero que empresas possam achar pessoas e tudo mais. Então tem um pouco disso, né, de facilitar a contratação, tem um pouco de marketplace ali. Tem essa parte de engajamento em cima da plataforma que a gente usa, né, para hospedar nossos cursos, que não é nossa, né, então eu tenho que usar ela como serviço. Nesse caso, eu sei um pouco do que eu quero fazer, mas eu não sei muito bem as separações, porque não tem a ver com entregar o estudo. Tem a ver, né, com entregar mais coisas além do estudo que a gente organiza através da plataforma que a gente contrata. Esse eu comecei com um sistema
monolítico. Mas eu comecei com um sistema monolítico naquilo que Martin Fowler falou, que foi, eu poderia ter, se eu tivesse o conhecimento, eu já trago isso para cá, talvez eu tivesse pensado no sistema distribuído de granularidade super grossa. Mas eu comecei com um sistema monolítico, com módulos, com os pacotes representando seus módulos e me obrigando, nesse caso é uma Ventura aí, a não reaproveitar código entre pacotes. Não posso, é uma quebra brutal, quebra de contrato. Se eu tenho um DTO no pacote A que eu vou reutilizar no pacote B, eu vou copiar o DTO ali, porque eu quero ter a sensação que quando eu mexer no contrato do serviço da API que está expondo aquele serviço, um outro lado vai quebrar e eu vou ter esse controle de fazer o conserto. Então acho que isso daqui é importante demais, tem que ser levado em consideração. Uma outra coisa, obviamente, que tem que ser levada em consideração, né? Essa é meio óbvia aqui, é a necessidade da equipe. Se eu estou construindo uma parada que as pessoas que estão junto não manjam dessa parte mais de operação, deployment e tal, eu vou facilitar o meu processo de deployment. É óbvio. Isso vai pesar, né? Concordo com o Sanilma aqui e sinto isso na pele. Então eu sou uma pessoa, por exemplo, que não manjo dessa parte de como estruturar um processo de deployment, pipeline, não sei o que e tal. Essa não é minha habilidade. Eu não parei para estudar deliberadamente e tenho esse gap de conhecimento e eu vivo com ele e me junto com pessoas que manjam dele e não à toa dentro da jornada Dev Mais Eficiente. Tem uma categoria que chama SRE para devs, que obviamente a maior parte dos conteúdos que estão sendo criados ali não são feitos por mim. São feitos por Leonardo, que é uma pessoa que eu conheço que é muito boa quando se fala de infraestrutura e tudo mais. O próprio Maurício, aqui na Dev Mais Eficiente, é um cara que manja mais de infraestrutura do que quando a gente faz os nossos produtos e que a gente vai testando. É ele que configura toda a parte de infraestrutura, de deployment e tal, e eu sou um usuário disso daí. Então, isso também me limitaria se for o caso. Nem sempre você tem limitação de conhecimento na equipe. É mais ou menos assim que eu enxergo atualmente. Então, eu entendo todas as possibilidades de problema que a arquitetura distribuída pode me trazer, mas pensando em tudo que eu já vi, o maior problema que eu tenho em bases de código, obviamente, tem gente que vai falar que o maior problema do sistema nunca é código quando você chega na escala absurda e tudo mais, que você está falando de acesso, né, ou várias outras coisas, eu entendo. Mas código, na minha experiência, né, e aqui de vez em quando a gente até diverge dentro do próprio da Eficiente, também é um gargalo. Você conseguir se mover rápido na base de código, você conseguir ganhar entendimento, você conseguir limitar o número de problemas que o código que você está escrevendo pode exercer sobre outras equipes. Então, essas preocupações, eu acho que distribuir fisicamente, por assim dizer, os códigos, me gera mais possibilidade de controlar. E eu aceito esse trade-off. Então, por isso que eu não acho, nesse momento da minha vida, que começar com microserviços é um tiro no pé. Acho que é uma possibilidade real que você pode explorar, que a sua equipe, sua empresa, pouco importa, né, o momento dela, pode explorar. E eu não vou nem usar os exemplos das super empresas que estão utilizando esse tipo de arquitetura hoje em dia, porque várias delas são gigantes já. E aí, obviamente, perde um pouco da linha, mas elas, pelo menos a maioria delas que eu conheço, começou já pensando em arquitetura distribuída. E várias delas tinham conhecimento de domínio no início e tinham a verba necessária para formar uma equipe inicial que era capaz de, obviamente, lidar com a complexidade adicional ali. E uma outra coisa que acho que é importante também pensar aqui, né, que o tempo vai passando. Do mesmo jeito que se a gente pegar aqui, né, no Alien do Tempo, lá no início dos anos 2000, ou pré-anos 2000, não sei quando é que foi escrito o livro Domain Driven Design, com a experiência que a pessoa tinha até aquele momento. E por isso que ela trouxe várias daqueles pensamentos que perduram, vários deles perduram até hoje e tal. Mas o cenário de tecnologia daquele momento era muito diferente. Tinha muito menos possibilidade de lidar com os problemas. Quando a galera escreveu aqui, 10 anos atrás, sobre começar com microserviços pode dar problema, não começar pode ser legal, também era 10 anos atrás. A tecnologia era outra. Então, olhando para o espectro de hoje, eu sinto que é ok você começar por essas coisas que eu acabei de falar aqui, né? Se você quiser. E eu também dei um exemplo dizendo quando eu não comecei e expliquei o motivo de quando eu não comecei, porque no final das contas, mesmo isso sendo padrão, né? A gente não tá, por mais que você goste ou desgoste de uma ou outra coisa, você tem que ter, né, visão, análise crítica sobre o que você está passando, sobre a situação, para tomar uma decisão em cima
dos fatos, das variáveis que você tem naquele momento. Beleza? Mas era isso que eu queria compartilhar. Eu espero que de alguma maneira tenha sido útil. Aí pra você, se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder pra você. E pra você que fez o comentário, muito obrigado pelo comentário, né? É o que eu falo sempre. A pessoa pode concordar, discordar, né? Achar que o vídeo foi ruim, achar que a opinião não presta, ou algo do gênero. Se ela deixar isso com a educação, vai ter reply, tanto via texto ou eventualmente via vídeo, aqui no canal. Se deixou com grosseria, eu apago, bloqueio e nunca mais eu vejo. E é isso que tem pra hoje. Beleza? Era isso. Até a próxima. Tchau.